Olá amigos do Talmudim Center, seja bem-vindo a mais um vídeo. Espero que você curta bastante o conteúdo de hoje. E é claro, compartilhe com os demais. E não se esqueça, se você é novo por aqui, se inscreva para ativar as notificações de novos vídeos que iremos liberar pelos próximos dias. Vamos ao nosso estudo de hoje, então? Bom, existe uma história na Bíblia que conta sobre a ida de Abraão a Melquisedeque para lhe entregar os dízimos de uma guerra. Este assunto está registrado em Bereshit, em Gênesis 14. Porém, pouco se sabe acerca deste personagem Melquisedeque na própria Bíblia. Quem de fato era Melquisedeque? Existem alguns eruditos judeus que defendem ser esse Sem, filho de Noé. Temos uma citação no Talmud que diz o seguinte: o santo, bendito seja ele, queria que o sacerdócio emergisse de Shem, de Sem, para que seus filhos fossem sacerdotes, como está declarado, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Nedarim 32b. A cidade de Jerusalém era chamada de Salém, e quem governava neste lugar teria sido o próprio Sem, que teve seu nome relacionado com a justiça, e ainda por muito tempo, esse filho de Noé viveu sobre a terra. Baseado no texto abaixo de Gênesis 11, que diz o seguinte: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxad 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxad, 500 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis, do capítulo 11, versículos 10 e 11. Ainda acerca de Sem, vemos que Flávio Joséfo dedicou explicações de como ficou aqueles que descendem dele. Sem, outro filho de Noé, teve 5 filhos, que estenderam o seu domínio desde a Ásia, a partir do rio Eufrates até o Oceano Índico. De Elão, o mais velho, vieram os Elamienses, e dele os persas tiveram a sua origem. Assur, o segundo, construiu a cidade de Nínive e deu o nome de Assírios aos seus súditos, os quais foram extraordinariamente ricos e poderosos. Arfaxad, o terceiro, também chamou aos seus pelo seu nome, isto é, Arfaxedenses, que são hoje os caldeus. De Arã, o quarto, vieram os aramenses, aos quais os gregos chamam sírios, e de Lude, o quinto, vieram os ludenses, que hoje são chamados os lídios. Sem, portanto, viveu 600 anos e alcançou as gerações dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó também. Ou seja, da geração pós-dilúvio, foi o que mais viveu sobre a terra. Por isso, Sem era tão respeitado. Temos uma outra citação de Flávio Joséfo que é bem interessante, que nos dá pistas de quais gerações Sem teria alcançado ainda em vida. Um dos descendentes diretos de Sem, que era Abraão, nasceu em 292 anos após o dilúvio. Diz assim: Reu teve Serug, Serug teve Naor, e Naor teve Tera, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos após o dilúvio, pois Tera tinha 70 anos ao nascer Abraão. Antiguidades judaicas de Flávio Joséfo. Portanto, é provável que Sem ainda passasse pela terra por pelo menos mais 200 anos. Muitos comentaristas da Torá afirmam Sem ser um grande interlocutor entre o Deus poderoso de seu pai Noé, e os homens daquela geração.
onde muitos o procuravam a fim de ter conselhos e melhores direções para suas vidas pessoais. Sem ainda tinha uma academia que ensinava os caminhos do eterno Deus de seu pai Noé. Está registrado em diversos comentários da Torá. Um desses comentários pertence ao Rashi, ao Rash, que diz acerca de Esaú e Jacó, por exemplo: e quando os jovens cresceram, Esaú se tornou um homem, versado em engano, um homem do campo, isto é, um caçador, e Jacó, um homem completo, de coração, um habitante de tendas, isto é, das escolas de Shem e Ever. Já o livro dos Justos diz o seguinte acerca de Isaque: e quando os dias de seu pranto passaram, Abraão enviou seu filho Isaque para a casa de Shem e Eber, para aprender os caminhos do Senhor e suas instruções. E Abraão permaneceu ali 3 anos. O livro dos Justos. Algo de interessante que vocês talvez não tenham notado está ligado a Eber, que era bisneto de Sem, e junto dele desenvolveu tamanha escola. Mas talvez o assunto que mais pode nos chamar a atenção está no fato registrado no Novo Testamento acerca de Melquisedeque, que diz: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículos do 1 até o versículo 3. A leitura da carta aos Hebreus nesse texto constata as afirmações na Torá, o que fortalece ainda mais a estrutura dos fatos. Porém, existe uma teoria que Melquisedeque teria sido a teofania do Cristo. O que é uma teofania? Você sabe? É a aparição no Taná, ou seja, na Bíblia hebraica, que aponta direto para o Messias dos cristãos, Jesus. Ou seja, Jesus provavelmente teria sido o Melquisedeque. Porém, nessa teoria, eles se apegam ao fato da citação da carta aos Hebreus lhes apontar alguns indícios. E observe comigo, o primeiro e principal ponto está no fato de Melquisedeque só ter sido citado naquele trecho de Gênesis. Ou seja, durante toda a Bíblia hebraica, Melquisedeque não é mais citado apenas naquele texto com Abraão. Segundo, era sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão honrou de maneira exclusiva. E o terceiro ponto seria por conta de sua genealogia não ser descrito na Bíblia, apontando assim para um personagem, no mínimo, místico. Porém, alguns fatos devem ser considerados a fim de que cada um possa ter uma interpretação pessoal e com isso tirar suas próprias conclusões. Você já parou para pensar que o escritor de Hebreus pudesse estar fazendo uma analogia? E de uma maneira excelente, exemplificando que assim como Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, nasceu antes do dilúvio, um momento especial que decretou o desaparecimento da raça humana e sua aparição após o dilúvio e o seu tempo sobre a terra e ainda as honras que recebeu, Cristo não poderia ser comparado a um grandioso homem como foi Sem ou Melquisedeque? Pois se você perceber, o assunto discutido ali no texto de Hebreus é sobre o sacerdócio de Cristo. E esse exemplo acerca do assunto em questão não aponta só para Melquisedeque, mas também para os sacerdotes do templo da tribo de Levi. Quanto à genealogia,
e essa parece ser a principal crise do assunto, falta um pouco de informação acerca daquilo que já falamos do próprio Sem. Já quanto ao fato do personagem não ter genealogia, o escritor de Hebreus poderia estar se referindo a Cristo como o próprio Melquisedeque que estava, ou que esteve antes do dilúvio, e agora estaria pós-dilúvio, ou seja, alguém que já existia em outro tempo e que passa a ser um protagonista de um novo tempo, assim como o próprio Cristo, que, segundo Paulo, existia antes de tudo e manifestou-se em carne. O escritor, de uma maneira alegórica, está apenas fazendo analogias acerca de um personagem que viveu antes do dilúvio e após o dilúvio. Pois se de fato fosse por causa da genealogia, tanto Sem, que possivelmente era Melquisedeque, quanto Jesus, ambos os personagens sempre tiveram genealogias. Inclusive, nos evangelhos, ambos estão inseridos na mesma linhagem. Veja o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 36. E Salá de Canaã, e Canaã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Se continuar voltando, depois de Lameque mais algumas gerações, irá se alcançar então a genealogia de Sem também. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima! Chegamos ao final do nosso breve vídeo. É preciso te informar que o conteúdo que você acabou de assistir é apenas uma pequena parte de uma gigantesca história. Afinal, precisaríamos de algumas horas ou até dias para aprofundar todas as visões e fontes acerca deste tema. Por isso, o resumo escrito deste vídeo está aqui abaixo na área de descrição do mesmo. E também está os links do Talmudim Center para você conhecer o nosso trabalho e ser um dos nossos alunos. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe, aperte em curtir e se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Se você é um dos meus alunos, um forte abraço e até a próxima!